Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos resolver a sexta questão de quadriláteros. Um lago foi construído com o formato da justaposição de um retângulo com um semicírculo conforme a figura abaixo. Considere π 3,1. Pessoal, π aí tem vezes que é 3,14, vezes que é 3, vezes que é 3,1, tá? Mais comum 3,14, mas essa questão adotou 3,1 para facilitar os cálculos, tá? O prefeito dessa cidade deseja cercar esse lago com 4 voltas de arame farpado. O preço do arame farpado é R$ 5,50, um rolo com 5 metros. Qual o valor gasto pelo prefeito para realizar o serviço? Pessoal, muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos, ao mesmo tempo não, né? Mas é uma questão com bastante detalhes. Então vamos com calma, vamos voltar e devagar. Um lago foi construído com o formato da justaposição de um retângulo com um semicírculo. Semicírculo, retângulo. Pessoal, aqui está a figura para facilitar o nosso entendimento. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Vou até subir um pouquinho a tela, certo? E vou fazer traçar aqui uma vertical aqui, mais ou menos aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a reta. Mais ou menos aqui, ok? Por que isso? Porque assim, eu vou separar o retângulo, porque ele falou que foi justa posição, tá? Então elas estão perto de um semicírculo com um retângulo, tá? Ele já deu as dimensões do retângulo, que é 400 metros e 550 metros, ok? Mas aqui, e ele quer cercar em volta desse lago com 4 voltas de arame farpado. Então vamos lá. Ele quer cercar. Então ele fala, o prefeito deseja cercar. Quando ele fala cercar, em volta, cercar, a gente já pensa em perímetro, tá? Perímetro, certo? Então eu preciso do perímetro aqui. Esse lado aqui é 400, esse aqui de cima é 400, esse aqui de baixo, por ser um retângulo, é 550. Agora a questão toda está aqui, pessoal. Qual vai ser o tamanho desse semicírculo aqui, ó? Tá? Porque eu preciso desse pedaço aqui, ó, para poder calcular em volta aqui o perímetro dessas duas figuras, tá? A figura aqui dessa parte retangular, eu não vou usar esse lado, é claro, né? Porque aqui, na verdade, eu tracei. Mas vou até tirar agora para não confundir, tá? A ideia é o seguinte, é passar em volta aqui. Então eu já tenho 550 mais 400 mais 550. Falta essa parte aqui em azul, que eu pintei de azul agora. Então aqui é um semicírculo. Mas o semicírculo é metade da circunferência. Então para eu descobrir aqui, eu vou ter que calcular o comprimento de uma circunferência, mas dividir por 2. O comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. Ou seja, 2 vezes a constante π, que não muda, vezes o raio, que é de acordo com a circunferência. Aí você fala, mas professor, não tenho o raio aqui. Vamos com calma. Vamos de novo fazer aquela reta que eu tinha até feito antes e apaguei, mas vamos fazê-la novamente. Então, repare aqui, pessoal, que eu tenho aqui o diâmetro, certo? Ó, o semicírculo eu tenho aqui o diâmetro. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Mais ou menos aqui. Só que isso aqui tudo é 400. O raio não é metade? 200. Aliás, aqui, pessoal, o comprimento também pode ser diâmetro vezes o π. Tá? Então, eu vou até fazer diferente aqui. Há uma forma equivalente, ó, porque 2 vezes o raio, ó, porque ó, raio mais raio dá 2 vezes o raio. É igual ao diâmetro. Então, o diâmetro é raio mais raio, que é 2 vezes o raio. Logo, o raio logo o diâmetro é o dobro do raio, tá? Mas nem precisa dessa informação. A informação que eu quero é a seguinte: 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Então essa fórmula pode ser reescrita como diâmetro vezes π. Ok? Então a gente tem o diâmetro. O diâmetro é o quê? Esse tamanho aqui, ó, que está aqui.
Ou seja, de um lado ou de outro de uma circunferência, a gente tem o diâmetro. Então, é só multiplicar o diâmetro pelo π. Então, esse comprimento desse semicírculo, e dividir por 2 nesse caso, então, o comprimento do semicírculo, vou pôr aqui, semicírculo, por aqui semi, só para a gente lembrar. Então, o comprimento semi da semicircunferência aqui, semicírculo não, da semicircunferência, vai ser o quê? O diâmetro, que é 400, vezes o π, que ele deu o valor de 3,14, mais isso dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é metade. Se eu prolongar aqui, a circunferência ela é completa. Como é a circunferência, a volta completa. Como é que eu só estou usando semicírculo? É metade da circunferência. Ok? Então, eu vou dividir por 2. Esse 400 aqui eu posso dividir por 2, porque está multiplicando, dá 200. Então, no final das contas, eu vou ter o quê? 200 vezes 3,1. Tá? Multiplicar por 0 no final, multiplico números que não são 0. Então, vamos multiplicar 2 vezes 3,1, que dá 6. 60, vou pensar só aqui no número sem vírgula por enquanto. Vamos pensar no 31. 2 vezes 31, 62. Tem 2 zeros, acrescenta 2 zeros. Tem uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula. Então, essa circunferência aqui, ó, esse azul aqui, vai medir quanto? 620 metros. Ok? Então, esse tamanho aqui em azul, 620 metros. Pessoal, agora a gente tem condições de saber o tanto que vai ser em volta aqui, tá? De uma volta. Lembrando que ele vai dar 4 voltas, tá, pessoal? Então, mais uma volta. Então, vamos subir um pouco mais a tela. Vamos separar aqui. Então, a gente vai ter que é o seguinte. Em volta aqui, que eu vou chamar de perímetro, 2P, vai ser o quê? 400, que é esse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar esse lado, mais esse pedacinho aqui, que é 50, mais a semicircunferência aqui, o tamanho da o comprimento da semicircunferência, mais esse 550. Então, vai ficar 400, mais 550, mais 550, mais 620. Bom, isso vai ser igual a... Esse 550 com 550, 500 com 500, 1.000. 50 com 50, 100. 1.100. Com 400, 1.500. Com 620, 2.120 metros. Ok? Só que é o seguinte, a questão é longa, tá, pessoal? Porque ele fala que vai dar 4 voltas com arame. Então, vem aqui, eu tenho aqui uma volta. Uma volta. Então, eu vou multiplicar por 4 para ver 4 voltas. Então, eu vou vir aqui e multiplicar esse valor por 4. Então, vem aqui. 2.120 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 4 voltas vai ter um total de 8.480 metros. Mas não é isso ainda a questão. Voltando na questão. Bom, o preço do arame farpado é R$ 5,50. 5,50 um rolo de 5 metros. Primeiro, então, ele quer o valor gasto. Primeiro, eu tenho que saber quantos rolos eu vou ter aqui. Pessoal, a gente percebeu, então, aqui que 4 voltas eu tenho um total de 8.480 metros. Só que é o seguinte, cada rolo, o preço do arame farpado é 5,50 com um rolo de 5 metros cada um. Então, eu tenho que descobrir quantos rolos eu tenho aqui. Então, qual a conta que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e dividir 8.480 dividir por 5, para saber quantos rolos eu vou ter. O 5 aqui cabe uma vez dentro do 8. 1 vezes 5, 5 para 8, falta 3. 34 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 34 falta 4, para baixo 8. 48 dividido por 5, isso dá 9. 9 vezes 5, 45. Para 48 falta 3. E 30 dividido por 5 dá 6. Então, essa é a quantidade de rolos, tá? O preço de cada rolo é o quê? 5,50. E ele quer saber o quanto que foi gasto. Então, venho aqui e faço a seguinte conta. A quantidade de rolo, que é 1.000,
1.696 vezes 5,50, que é o valor de cada rolo, tá? 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 9, 45, 3, 48, vão 4. 5 vezes 6, 30, com 4, 34, vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Como é multiplicar por 5 de novo? Basta repetir. 0, 8, 4, 8. Então, 0, 8, 4, 8. Somando isso, vai dar 0. 8, aqui vai dar 8. 4 mais 8, 12. Vão 1. 1 mais 8, 9, com 4, 13. 1 mais 8, 9. Então, 9.000. E aqui, uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula. Então, eu vou ter o total de 9.000. Então, vai gastar R$9.328, ok? Isso está na opção 9.328. 9.328. Isso está na opção A, tá? Então, pessoal, essa questão é a opção A. Então, a questão que foi bem trabalhosa, tá, pessoal? Para a gente fazer, tá? Bem trabalhosa para a gente fazer. Tinha bastante detalhes aí que a gente precisava ficar atento, tá? Bastante detalhes. Foi uma questão bem montada. A gente trabalhou ao mesmo tempo com retângulo e circunferência. Pessoal, a gente não trabalhou com circunferência, é o próximo assunto que a gente vai ver. Só que o comprimento de circunferência é tranquilo ali, é daquela fórmula, e tem uma aula de geometria básica, que já tem bastante tempo que eu postei, que fala aí do comprimento da circunferência, tá? Então seria algo a mais aí que a gente não tinha dado ainda, mas é essa fórmula. Comprimento de uma circunferência 2 vezes π vezes r, ou diâmetro vezes π, tá? E no caso ali a gente encontrava o valor do diâmetro pelo valor do outro lado ali do retângulo, porque é um retângulo, os lados opostos são iguais, ok, pessoal? Mas era uma questão bem trabalhosa, tá? Com bastante conta para fazer, bastante detalhe, e tinha que perceber isso, ok, pessoal? Questão 6, letra A. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.